Caros irmãos, boa noite. Estamos aqui então, a partir desse momento, para poder fazer a palestra, ao qual fomos convidados gentilmente pela Patrícia, do Centro Espírita Fé e Amor, da cidade de Pirangi. Muito obrigado, Patrícia. Esperamos que Jesus nos ilumine essa noite, para que a gente possa levar uma mensagem a todos esses lares, a todas essas pessoas. E muito obrigado pela confiança. Esperamos fazer jus a esse convite. Então, como em todas as nossas reuniões, as nossas palestras, nós sempre iniciamos com uma prece. Então, a partir desse instante, queremos convocar a todos para fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior e nosso grande mestre. Pedir para que Ele possa, essa noite, nos conduzir e nos iluminar, para que a nossa palavra reflita exatamente a consciência e a ideia da mensagem do Cristo. Que possamos ser um espelho cristalino a refletir tudo aquilo que Jesus quer colocar em cada espírito, em cada pessoa, em cada lar, em cada situação. Então, Mestre querido, esteja conosco, nos iluminando mais uma vez, para que possamos sair felizes com o sabor do dever cumprido. Muito obrigado, que assim seja. Então, essa noite, nós vamos fazer aqui um comentário, um breve comentário, tentar passar alguma coisa de positivo no meio de tantas notícias ruins, de tantos enganos, de tantas aflições. E é exatamente pensando nas aflições que escolhemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala exatamente de uma bem-aventurança. A bem-aventurança de bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então acredito que esse é o momento mais oportuno para podermos falar sobre a aflição. Porque hoje passamos momentos conturbados, muitas das vezes não sabemos o que fazer no meio de tantas coisas, a todo momento novas notícias, o medo se espalhando. Então, por que não falar sobre essas aflições? Então, cada bem-aventurança, ela fala de uma virtude que precisamos desenvolver nas nossas atitudes, na nossa vida. Em Bem-aventurados os aflitos, Jesus nos convoca à virtude da resignação, que significa a aceitação do destino que foi designado para a nossa existência. Essa aceitação tem algumas ressalvas com relação ao destino, mas durante essa dissertação nós vamos explicar um pouquinho mais sobre o que isso quer dizer. Então, como hoje nós sofremos muitos males com a doença, o coronavírus, com a falta de emprego, com as incertezas da vida. Então, nós escolhemos, dentro desse capítulo 5, uma mensagem de Santo Agostinho. Uma mensagem que nos chama, que nos convoca exatamente a essa resignação, a podermos praticar a fé, porque a fé significa a confiança nos desígnios divinos. Porque com certeza um pai de amor, ele não leva sofrimento a um filho. Dentro do sofrimento, ele estende as mãos. E é isso que essa mensagem vem nos dizer. E nos mostra também quem é o causador de todos os males pelos quais nós passamos. Então, quando se fala em mal e o remédio, que é exatamente o item 19 do capítulo 5 do Evangelho, dessa mensagem de Santo Agostinho, nós entendemos sempre o mal como sinônimo de dor. Dor da perda, dor da aflição, dor moral, dor da vergonha. Então vamos falar de dor.
Agora, para nós, dor é muito complicado, porque nós não estamos acostumados com a dor. Porque nós sempre buscamos tudo pronto. E hoje nós vemos, principalmente dentro das famílias, no trato com os mais jovens, de que para eles a dor ela tem um outro sentido, por exatamente não estarem acostumados a ouvir certas coisas. E a coisa mais importante que os nossos jovens deveriam ouvir de vez em quando, para que a dor fosse atenuada durante todos os problemas da vida, durante todas as suas experiências, nós deveríamos, como pais, como avós, como tios, como pessoas que querem o seu desenvolvimento, aprender a dizer não para os jovens. Os jovens não estão acostumados a ouvir o não. E quando ouvem o não da vida, o não de uma namorada que deseja o fim do relacionamento, o não de uma não aceitação no emprego, aquele não dói demais, porque ele nunca ouviu. Normalmente é uma palavra nova para ele. Mas nós precisamos levar aos nossos jovens a certeza de que a dor é necessária, mas que dentro da dor nós vamos encontrar o remédio, que é exatamente a mensagem de Santo Agostinho. Então, pensando na dor, nós fomos buscar lá na Gênese, no seu capítulo 3, que fala o bem e o mal. E num pedaço, o Espírito da Verdade diz assim, que a dor é o aguilhão que impele o homem para frente na senda do progresso, onde impelir significa estimular. Então, a dor estimula, porque é dentro da dor que nós encontramos a fortaleza. Na nossa casa espírita, tivemos a oportunidade de, por alguns anos, poder participar mais intensamente, presenciando as consultas espirituais. Não estávamos lá como espectador, não estávamos lá dando uma enorme contribuição fluídica, apesar de algumas vezes as entidades utilizarem dos nossos pequenos recursos para poder auxiliar num tratamento. Éramos ali aquele que abria e fechava portas. Fazia de tudo para não atrapalhar. E para, num auge da ajuda que nós poderíamos dar, nós enchíamos um copinho com água e ao final entregávamos às pessoas. Mas pudemos, ao longo dos anos, perceber que a dor ela está instalada em todos os níveis sociais. Em todas as pessoas, inteligentes ou não, cultas ou não, bem-sucedidas na vida ou não. Muitas das vezes olhávamos pessoas pela sua condição, somos pequenos, olhávamos na condição das pessoas, talvez pela roupa que vestia, pelo carro que tinha. E às vezes, dentro do nosso aprendizado, porque éramos muito pequenos, somos ainda, mas já temos um discernimento diferente. Olhávamos assim e falávamos, essa pessoa não tem problema. Mas ninguém sabe o que carrega um coração humano. Quantas dores, quantas amarguras. Às vezes, dentro da abastança, se escondem grandes sofrimentos. Então as pessoas chegavam e entravam dentro da sala, expunham seus problemas. E quantas vezes ouvíamos a espiritualidade dizer assim, bendita a dor que te trouxe aqui. Porque essa dor fará com que você conheça a grandeza de Jesus. Fará com que você conheça a grandeza do amor do nosso Criador.
E dentro desse estímulo que a dor faz para que nós possamos progredir, eles davam uma receita mirabolante, mas extremamente difícil das pessoas poderem digerir essa receita. Eles pediam calma, eles pediam fé, confiança no Cristo. Eles diziam que dentro dos momentos de dificuldade, nos momentos de maiores dores, Jesus estava ao nosso lado. Que nós não tínhamos o direito de pedir o afastamento da dor, mas tínhamos o dever de pedir o estímulo de Cristo para que pudéssemos suportar a dor. Porque nós éramos os causadores dos nossos males, das nossas dores. Só que nós, dentro da nossa pequenez, nós queremos que a dor seja extirpada. É lógico, somos humanos. Ninguém quer sofrer. Agora, se vamos na casa espírita, se vamos na igreja católica, no templo evangélico, onde quer que seja, buscar milagres, nós não vamos encontrar. Porque aquilo que devemos passar, por expiação ou omissão, nós iremos passar. Eles vão, no máximo, poder nos sustentar durante a caminhada. Ok. E ainda tem um agravante, se tivermos o merecimento para isso. Eles não vão deixar de nos ajudar, mas temos que merecer. Temos que fazer por merecer. E eles pedem coisas para nós, coisas assim, que a gente acha impossível. Filho, faça o evangelho no lar. Ore mais. Você costuma orar quando vai dormir? Não, eu me esqueço. Eu estou tão cansado e quando deito, já durmo. Não tenho tempo para orar. Você precisa orar mais para poder angariar ao teu lado companheiros, para trazer energias positivas. É isso que eles pedem para nós. E como isso é difícil. Quando eles receitavam para as pessoas, você precisa voltar, fazer um tratamento. Você precisa fazer 5 aplicações. Aplicações que no nosso centro a gente chama, mas é a fluidoterapia numa maca, deitado. É um passe um pouco mais direcionado em determinado chakra, por conta de algum problema mais complexo e mais objetivo. Nossa, mas 5 aplicações? Eu vou ter que voltar 5 vezes aqui? Não dá para tirar a dor agora? Imediatismo. Queremos tudo pronto. E eles dizem não. Não dá. Até 50% nós ajudamos, mas os outros 50% do tratamento é por tua conta. Então, Santo Agostinho vem nos convocar à aceitação das dores. Até porque isso não nos foi escondido em nenhuma parte do Evangelho. Jesus não só não nos escondeu, como demonstrou. Jesus, no momento derradeiro, quando estava para ser preso, se reservou dos apóstolos, ajoelhou, olhou para os céus e disse assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele já previa o tamanho do sofrimento. E naquele momento, o pai olhou para aquele filho e disse: Jesus, eu não posso. Você tem uma missão a cumprir.
Você foi preparado para isso. Você precisa ser forte. Se Jesus, que nada devia, ouviu um não do Pai, imagina em nós, que ainda nem nos credenciamos a passar por dores mais intensas. É só vermos o nosso exemplo mais próximo aqui, mais recente, Chico Xavier. Quantas doenças o Chico tinha? Inúmeras. Quando seu olho sangrava, Emmanuel veio e disse: vamos trabalhar. Ele falou: você não está percebendo que meu olho está sangrando? Emmanuel disse: ter dois olhos é um privilégio. O Chico, aos nossos olhos, tinha tudo, mas tudo, por conta de toda a sua bondade, todo o seu desprendimento com relação aos ganhos materiais que ele tinha com os livros, com o espiritismo, as vantagens que ele poderia alcançar no meio da sociedade. Ele tinha tudo para poder aliviar muitas das suas dores. Algumas, logicamente, ele fez cirurgias materiais. Mas a gente não tem história do Chico sendo agraciado com a eliminação de dores através de curas espirituais. Ele tinha que sofrer. As dores eram dele. Ele era o causador daqueles males e tinha escolhido passar por aquilo. Mas nós nos achamos merecedores da extirpação da dor. Então, Santo Agostinho começa a mensagem dizendo assim: vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? A voz da razão, ele quis dizer. Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascem neste vale de dores? Jesus não escondeu. Vós que nele viestes viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor por vos querer tido provar. Então, se somos causadores das dores atuais, que bom que estamos sendo colocados à prova, porque não teremos que passar por essas dores novamente. Estamos fazendo ressarcimento dos nossos males. Mas precisamos fazer isso com fé, com esperança, mas com a certeza de que estamos sendo auxiliados, mesmo dentro da dor. Por isso que as entidades falam: bendita a dor que te trouxe aqui. E Santo Agostinho continua: imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre um monturo, ele clamou a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, e vos me reduzistes à mais profunda miséria. Graças, graças, meu Deus, por terdes querido provar o vosso servo. Jesus deu esse exemplo. E outro personagem que viveu esse exemplo, sem ter conhecido Jesus, porque muitas vezes nós dizemos assim: mas a gente não conhece Jesus direito, né? Então Jesus buscou para que a gente não tivesse essa ressalva, essa desculpa
ele buscou Paulo de Tarso, o maior castigador de cristãos. Sob o seu comando, sob as suas ordens, milhares de cristãos foram dizimados. Ele mandou matar a Estevão, irmão da sua amada, para manter a sua posição de líder. E quando a cegueira, não a cegueira material, mas a cegueira espiritual se abateu sobre ele, ele pôde perceber de que existe um ser maior. E quando ele foi curado, ele percebeu também o tamanho da grandeza desse ser, da sua capacidade de perdoar. Em vez de castigá-lo, pediu a ele que fosse o maior divulgador da sua doutrina, que a vivesse intensamente. Então ele largou tudo, mudou até de nome. Viveu na pobreza. Foi surrado, castigado também. Mas combateu o bom combate. Conservou a fé. Santo Agostinho continua, ainda buscando nos estimular. Ele diz assim: como desencarnados, quando vagáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, porque vos consideráveis bastante fortes para suportar. Por que murmurais agora? Então, Santo Agostinho aqui fala quem escolhe as provas. Porque nós achamos que as provas são castigo de Deus. Mas Deus não é Deus de castigo. Deus é Deus de oportunidade. Então, quando ele diz isso, nós temos que buscar falar também sobre a reencarnação. Então, nós buscamos lá no Livro dos Espíritos, para poder entender o que é a reencarnação. Na sua questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? O Espírito da Verdade responde: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes, que são as circunstâncias contrárias e desfavoráveis da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, nós temos que expiar o quê? Erros passados, negligências da lei. E com toda certeza Deus nos dá essa oportunidade porque nós a pedimos. Nós pedimos. Porque, como Santo Agostinho diz, ele fala que nós escolhemos as provas por nos considerar bastante fortes para suportar. Aí, quando vem a prova, a gente se apavora, se amedronta. Não busca a força naquele que realmente tem para nos dar. Na pergunta 258 do Livro dos Espíritos, esclarece ainda um pouquinho. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? O Espírito da Verdade responde: ele próprio, o espírito, escolhe o gênero de provas por que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Por isso que quando falamos lá da aceitação do destino, que é a resignação, nós estávamos falando disso. O destino é escolhido por nós, em linhas gerais, não nos detalhes. Os detalhes é o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas durante a nossa vida corporal, é que vai dando
o desenho dessa caminhada, dessa estrada por onde estamos andando. Então, às vezes, as pessoas dizem assim: o futuro a Deus pertence. Não. O futuro depende das nossas atitudes atuais. Como hoje, muitas das coisas pelas quais passamos, elas são resquícios de escolhas erradas que fizemos no passado. Se queremos nas próximas encarnações sermos mais fortes, não temos tantas provas para passar, tantas expiações a fazer, vamos procurar fazer as escolhas certas nessa. Porque nem tudo o que passamos hoje são por conta das coisas que estamos fazendo nessa encarnação. Isso quer dizer que o que vamos passar em outras encarnações vão ser o reflexo das atitudes de hoje. Então temos que ter boas atitudes. Mas ainda Allan Kardec, ele era meio meticuloso na escolha das perguntas. Então ele pergunta assim: não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? O Espírito da Verdade responde: nada ocorre sem a permissão de Deus. Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Ide agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela lei. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Então, por que ele pergunta? Para não deixar dúvidas de que Deus poderia escolher por nós, livrando-nos de muitas provas, de muitas expiações. Ele podia, mas qual o mérito teríamos? Teríamos então uma atenuante: mas eu passei por isso, mas não fui eu que pedi. Eu não estava pronto, preparado. Eu quero voltar para poder passar agora que estou mais preparado. Mas não. Ele deixa para que nós escolhamos as provas. Aí a gente pede aquele carnê com várias prestações a serem pagas. Com certeza, entidades nos aconselham: olha, você não vai conseguir pagar tudo isso. Mas a gente insiste: não, eu quero. Vocês vão me ajudar. Mas a gente esquece que metade é nossa responsabilidade. Aí então, falamos dos males que nos afligem. Percebemos que a origem deles está em nós mesmos. Que fomos nós que escolhemos. Somos nós os culpados. Percebemos isso quando atendemos várias entidades nos nossos trabalhos de desobsessão. Muitos estão ainda à procura da vingança. Mas eles querem vingar atos que eles mesmos foram desencadeadores. Eles mesmos originaram o sofrimento que estão passando. E aí cobram, porque é mais fácil cobrar do que aceitar. Então, na parte final da mensagem, Santo Agostinho nos fala do remédio. Então ele fala assim: que remédios, pois, poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Um só é infalível: a fé. Voltar os olhos para o céu. Se no auge de vossos mais cruéis sofrimentos cantardes em louvor ao Senhor, o anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar
que devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Totalmente de acordo com as orientações dos Espíritos, que hoje trabalham nas nossas casas. A fé, a esperança, se voltar para Deus. Lembrar que no Pai Nosso nós oramos da seguinte forma: que seja feita a vossa vontade e não a nossa. E pedir para que seja feita a vontade do Pai, Ele vai sempre escolher o que é melhor para nós. E às vezes sofrer, mas aprender a sofrer. Tem um outro item aí do Bem-aventurados aflitos que se fala assim: o bem e o mal sofrer. Sofrer com resignação, sabedores de que somos devedores e os grandes culpados dos nossos males. Então precisamos ter a confiança. Na mensagem, Chico diz: tudo passa. Momentos felizes passam. Momentos de tristeza também passam. Mas precisamos passar por eles em pé. Como Emmanuel disse a Chico na história do avião, quando Chico gritava: valei-me! E ele disse: que é isso? Tenha educação, não perturbe os outros. Estamos em perigo, não estamos? Estamos sim. Estamos em perigo de morte, sim, mas morra com educação, com fé em Deus. Até porque a morte não existe, é só uma passagem. Então é assim que devemos aceitar as nossas dores, com a confiança. Então, dentro dessas orientações que as entidades nos passam quando vamos passar pelas consultas, muitas das vezes eles dizem para nós: trabalhe, filho, venha estudar, aprender um pouco sobre a mediunidade. Você está sendo obsidiado porque você está afastado de Deus. Você está vibrando numa sintonia em que você permite que os obsessores atinjam você. Então venha angariar amigos do bem. Mude a sua faixa mental. Comece a agir de outra forma. Aprenda a perdoar, para que você possa ser perdoado. Aprenda a amar, para que você possa ser amado. Aprenda a compreender, para que você possa ser compreendido. Oração de São Francisco. Onde houver trevas, que leve a luz. E aí, muitos de nós até começamos a engatinhar nos estudos. Só que aí a gente busca, já vimos tanto disso, posições de destaque. Queremos fugir do estudo, mas queremos estar no trabalho. Ser admitidos para trabalhar em funções de destaque. Muito poucas pessoas se contentam em distribuir o copinho d'água, em dar a mensagenzinha na porta, sorrir para as pessoas, que às vezes são pessoas de sorriso difícil. Então buscam posições de destaque. Passamos por uma experiência falando de posição de destaque. Há 2 anos, nosso filho foi acometido por um problema comum, né? Um problema de apêndice, onde precisou fazer uma cirurgia. Cirurgia simples. Quantas pessoas não tiram um apêndice? Mas após 10 dias, a cirurgia infeccionou.
Deu um problema terrível. 20 dias internado. Sabíamos da gravidade do problema, mas também tínhamos a certeza da fé. Em nenhum momento nos pegamos pedindo para que fosse de qualquer forma retirado o mal. Mas pedimos sim, e com todo o coração, para que nos sustentasse em qualquer fosse o desfecho dessa história. O médico, sem entender como aquela cirurgia tinha dado problema. Alguns nos incentivavam. Foi erro médico. Não. Não existem erros na obra divina. E aí, apegados aos nossos amigos espirituais, pedindo a Jesus permissão para que eles pudessem atuar, porque eles tinham mais condições, por estarem mais próximos a nós de forma material ainda, ter a possibilidade de retirar da natureza, de retirar de nossos corpos físicos ainda, os recursos necessários para que pudessem aplicar aquele garoto de 18 anos. Acabou que o desfecho foi a tranquilidade. O problema foi grave, como a própria espiritualidade nos passou, mas ele saiu vitorioso e nós também. E aí, a gente pensou assim: poxa, Jesus, o que nós fizemos para que pudesse ser tão bom conosco? Então começamos a pensar: será que é por causa do trabalho que hoje aceitamos com todo amor fazer no nosso centro espírita? Será que foi pelas mudanças que a gente promoveu na nossa vida? Mas não tínhamos a resposta, não vinha uma resposta à mente. Em determinado momento nos pegamos numa reflexão, onde essa reflexão nos levou ao seguinte: primeiramente, o menino foi curado pelo merecimento dele. Vocês tiveram uma pequena parcela porque vocês oraram muito e foi com o coração. E o trabalho que vocês fizeram, que fez com que nós tivéssemos uma atenção maior para essas vozes que clamavam, entre tantas, que clamam todos os dias pelos seus filhos, não foi por causa do trabalho que fazem hoje. Foi sim por cada copo d'água, por cada porta aberta, por cada corpo que ajudávamos a se deitar nas macas para atendimento, que não conseguiam se colocar lá sozinhos. Foi esse trabalho simples, esse trabalho despretensioso, que promoveu a oportunidade do remédio para o mal que estávamos passando, para a dor que estávamos passando. Então fica aqui um pedido para todos aqueles que são chamados, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque muitos ainda querem posição de destaque. Mas nos esquecemos que aquele que se rebaixa será exaltado, e o que se exalta será rebaixado. Então que a gente busque as coisas simples, para que não busquemos milagre, mas que busquemos fortaleza. E aí vem mais um pedaço da mensagem de Santo Agostinho. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé. E aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. Porque aquele que duvida,
ele se afasta do bem. Ele se afasta das entidades que estão ali para ajudar, porque eles passam a não ter fé, e fé é sinônimo de confiança. Então precisamos confiar. Primeiramente em Deus, com toda certeza. Depois em Jesus. E aí sim, vamos seguindo essas vozes que são o reflexo dessa palavra pura e cristalina do Cristo. Santo Agostinho continua: o Senhor pôs o seu selo em todos os que creem nele. Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé como apoio será colocado sob a proteção e não sofrerá mais. Logicamente, não estamos falando aqui de que alcançaremos tudo isso nesta nossa passagem. Precisarão muitas passagens. Precisaremos sofrer mais. Ainda semana passada, durante um trabalho que precisamos fazer de urgência em nossa casa, onde reunimos algumas pessoas, passamos exatamente essa mensagem de que é necessário o sofrimento para que a gente possa crescer. E ainda perguntamos: por que vocês acham que a gente então não está num sofrimento maior, sendo privado de muitas coisas, como os nossos irmãos de vários países da África, os nossos irmãos nordestinos, como aquelas pessoas que não têm um teto, aquelas pessoas que não têm o que colocar à mesa, que não têm uma roupa para vestir, que não têm um cobertor para se proteger do frio. A resposta é simples: nós ainda não atingimos esse nível de maturidade espiritual. Nós ainda precisamos estar no ar-condicionado, falando dos males destes, bebendo aguinha gelada, porque é o máximo que conseguimos fazer. Nós ainda não adquirimos isso. Nós ainda não temos condições de sermos um Chico, uma Madre Teresa, Gandhi e tantos outros. Sofrer obsessões como Divaldo, perseguição de um inimigo do passado, que por 40 anos o perseguiu. E só parou quando Divaldo passou a cuidar da mãe deste como uma de suas filhas. A gente ainda não tem maturidade para isso. Mas se nós nos resignarmos hoje, se nós suportarmos bem a dor, se pudermos colocar e aplicar o remédio que nos é oferecido através da fé, da confiança, se pudermos trabalhar sem outras pretensões, se pudermos cada vez mais deixar o orgulho de lado, se pudermos verdadeiramente amar a todos, não passar por pessoas na rua e não as vermos, se pudermos amar, inclusive os nossos animais, se pudermos fazer tantas coisas, que somos capazes, mas somos preguiçosos, nós estaremos no caminho certo. Para talvez um dia possamos ser um destes. Porque, como falamos atrás, existem encarnações que são expiatórias, mas algumas missionárias. E no nosso crescimento espiritual, nós vamos buscar ser missionários. Mas por que não aplicar isso agora?
praticando uma outra virtude, sendo puros de coração, para podermos aí sermos os pacificadores. É isso que precisamos desenvolver. Então, se hoje perdemos muito tempo falando das dores, da Covid, do câncer, de tantas outras coisas, estamos perdendo um tempo precioso para orar, para pedir a Deus e a Jesus que possa cada vez mais nos tornar resignados perante as provas das quais somos os únicos culpados. Perdemos muito tempo reclamando e gastamos pouquíssimo tempo buscando a verdadeira verdade, a verdadeira fortaleza. Aí reclamamos, claro. Santo Agostinho termina a mensagem dizendo assim: felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque serão atendidos por Deus. Aqui é a aplicação do bem e mal sofrer. Precisamos sofrer com fé. Então essa deve ser a mensagem para esses dias. Estamos sujeitos a ver muitas perdas. Tivemos algumas perdas na nossa casa. Pessoas queridas se foram. Se foram provisoriamente, porque daqui a pouco estaremos juntos. Só foram na frente. Pessoas que vão fazer falta, porque tinham um brilho diferente. Mas é assim, não é? Naquela mensagem de que se fosse um homem de bem teria morrido, porque os bons não têm mais o que resgatar, não têm mais o que espiar, então vão antes. Isso se falando dos bons. Alguns, por negligenciar tanto, têm abreviado a sua encarnação. Mas isso é tema para uma outra palestra. Mas estamos sujeitos a muitas perdas. Então, que a fé seja a nossa fortaleza. Que Jesus seja o nosso guia, o nosso caminho, porque ele representa a verdade para a vida eterna. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então que possamos praticar a fé em toda a sua plenitude. Ah, mas você consegue? Você está aí falando, você consegue? Ainda não. É mais fácil falar. Mas também, que bom que falamos, porque o ouvido mais próximo de quem fala é o nosso, é o que precisa ouvir. Mas se a gente puder fazer isso junto, que bom. Então vamos crescer. Vamos levar a mensagem de otimismo. Não vamos chegar já nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, nos nossos lares, cabisbaixos e negativos. Vamos confiar em Deus. Buscar em Jesus a nossa fortaleza. Lembrar de Paulo, que foi testado. Esse era o recado da noite. Essa era a reflexão que queríamos fazer. Essa mensagem maravilhosa de Santo Agostinho. Santo Agostinho, que numa parte de sua vida foi materialista, mas ele conseguiu crescer e se voltar para o cristianismo, se voltar para o Cristo. Mais uma prova de que nós também podemos não nos tornar santos, não buscar posições de destaque, mas que a gente pode melhorar sim. Se nós conseguirmos
já olhar para o nosso próximo como irmão, não como um adversário, se já pudermos não responder com agressões a tudo aquilo que somos submetidos, nós já estamos no caminho certo. E aí vai uma dica. Puxa, e quando eu errar? Será que eu tenho como medir se eu estou me melhorando? Tem sim. Analise o tempo de resposta da tua consciência em perceber que você errou, em reconhecer que você errou. Porque na nossa consciência está escrita a lei de Deus. Então, se ela nos cobra e a gente aceita isso, poxa, eu errei. Não devia ter feito aquilo. O tempo de resposta entre a ação e essa cobrança da consciência vai medir se você está melhorando ou não. Se você não ficar remoendo aquilo, se você não ficar dando razão à tua resposta agressiva, falei mesmo, e se acontecer de novo, eu vou fazer de novo. Que lindo! Isso mostra um crescimento espiritual fantástico. Então precisamos mudar, ter novas posturas, ter novas atitudes, buscar a Deus e a Jesus em tudo. A cada situação que acontecer na nossa vida, antes de darmos assim ênfase e deixar que o nosso primeiro impulso nos domine, que possamos parar, pensar, oxigenar o cérebro, respirar. Aí sim, criamos a condição de podermos fazer uma pergunta: o que Jesus faria? Como ele responderia a isso? É difícil? Com toda certeza. Mas é um exercício que podemos buscar. Talvez a gente deixe de contrair novos débitos. E talvez a gente possa adquirir alguns créditos perante a contabilidade divina. Então, boa noite a todos. Mais uma vez agradecemos aqui a Deus e a Jesus por essa oportunidade, dessa troca de ideias, desse bate-papo, de podermos tentar passar alguma coisa de bom para que a gente possa crescer juntos. Agradecendo mais uma vez a diretoria do Centro Espírita Fé e Amor de Pirangi, a Beth, a Patrícia, agradecer pela confiança. Muito obrigado a todos e que Jesus possa entrar em cada lar, deixar lá o lenitivo que cada um mais precisa, mas para que também deixe para cada um de nós a coragem para que possamos nos modificar, para que possamos reconhecer as nossas falhas e para que a gente possa viver em harmonia com quem quer que seja. Porque com certeza total, cada um destes são nossos irmãos. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Que Jesus nos proteja, nos ilumine e nos ampare, hoje e sempre.